Então, como vocês viram no título, a gente vai falar sobre O Querido Edward, da Anne Napolitana, que eu recebi da tag de agosto, tá? Essa questão é maravilhosa. Então, essa só vou dar um adendo que essa história é uma história fictícia, tá? E daí no final eu vou falar um pouco sobre a autora, o que a autora fala sobre esse livro e tudo mais. No voo 2977 estavam 192 pessoas, tá? Onde apenas um sobreviveu, tá? Da queda de avião. E a história, ela se passa, né, como tá o título, sobre a história do Edward, que foi o único sobrevivente dessa tragédia. E como é que foi a vida dele depois disso? Então, assim, quando o avião caiu, quando fez a investigação e tudo mais, descobriram, assim, que ele basicamente sobreviveu porque ele estava perto da fuselagem do avião e ele foi basicamente ejetado. Então, tipo, porque um monte de gente dizia, o garoto milagroso, não sei o quê. Aí as pessoas, tipo, ele simplesmente teve sorte porque qualquer pessoa podia ter sentado lá e ter sobrevivido, né? E aí a gente é apresentado esse mundo do Edward, que ele tentando se adaptar. Todo mundo chamava ele de Ed. Só que depois do avião ele preferiu ser chamado de Edward, tá? Porque a família dele chamava ele de Ed, e daí ele ficou, né, eu acho que tipo, não vou deixar isso pra trás, vamos começar. E aí ele acordou assim no hospital, não sabendo nem onde é que ele tava. Tipo, ele não tava entendendo muito o que aconteceu. Aí quando falaram pra ele da morte, né, tipo, todo mundo, que ele foi o único sobrevivente, ele ficou meio em choque. E aí até o presidente ligou pra ele e ele tava tipo, por que o presidente tá me ligando? Tipo, ele não tava entendendo, sabe, o que tava acontecendo. E aí ele foi ficar com os tio, a Lindsay e o John. E assim, eles estavam tentando engravidar faz muito tempo, só que a Lindsay tinha um problema, né, acho que no útero, não me engano. E aí ela tava sofrendo muitos abortos e tudo mais, só que acabou que o médico disse, olha, é pra tu parar de fazer isso, vai pôr a tua vida em risco. Mas ela queria porque queria, e aí chega o Edward. E aí ela meio que tem que desistir desse plano, porque ela tem que cuidar dele. E aí ela acaba, pela minha opinião, que ela pegou, assim, acabou criando ele também como filho, né, tia e filho. E aí ele escolheu, tipo, né, porque tanto ele diz uma parte da história que ela trocou, tinha um monte de revista de bebê e tudo mais, e aquilo foi trocado, já saiu e tal, trocado por outras revistas, e que ele percebeu assim, nossa, né, o que que eu vivi aqui. Então, quando ele sai do hospital e vai pra casa dos tio, ele conhece as vizinhas, a Beta e a Shai, né, a Shai é filha da Beta, e aí ali tem uma amizade, porque assim, a Beta tá com um pouco de pena dele, ela não sabe assim que dizer, né? Ele só quer apoiar. E a Shai é uma criança igual ele, tem 12 anos, né? Com a queda de avião, ele tinha 12 anos quando aconteceu. E aí eles começam a ter aquela amizade meio esquisita, tanto assim que a primeira vez ele não consegue dormir na casa dos tios, ele não consegue dormir, tipo, praticamente em lugar nenhum. E aí ele tava dormindo no sofá na casa dos tio. E aí de madrugada ele vai lá e bate na porta da Beza e pede pra falar com a Shai, sabe? Daí ele fica tipo, tá, não pode demorar. E aí ele sentou, tava conversando com ela e acabou dormindo. E aí ficou essa coisa, né? De tá, ele quer dormir na casa delas. Tipo, aí ele vai toda noite posar lá. E aí os adultos não gostam nada disso, né? Porque, tipo, mesmo que são duas crianças, eles ficam, um homem e uma mulher, né? Menino, menino, não sei o quê. Mas nunca, tipo, toda a história eles nunca se trataram com desrespeito, longe disso, sabe? E aí eles começaram a nossa amizade e aí eles se tornaram confidentes, tipo, a Shai ajudava ele em tudo. E aí na escola ele passa por maus bocados, assim, porque digamos que ele é o favoritinho das pessoas, no sentido assim, que se ele fizer alguma coisa não vai pesar pra ele por causa do acidente de avião e algumas crianças não gostam disso. E aí ficam falando, né, não quero ser seu amigo. Ele também não faz questão de fazer amizades, ele só quer a amizade da Shai.
E aí ele começa numa busca, assim, de se tornar mais forte. E aí ele não consegue participar da educação física porque crianças gritando, ele fica estressado e tal. Aí ele começa a fazer academia. E porque ele diz que ele quer se tornar mais forte, igual o irmão dele, o Jordan. E aí, tanto que ele usa as roupas do irmão e tudo mais. Só que aí ele começa a pensar assim, que no começo tinha o cheiro do irmão dele. E aí depois não tem, sabe? Aí ele começa a sentir, ele não consegue dormir. Os capítulos intercalam entre o pensamento do Edward depois da queda. E, por exemplo, um capítulo é sobre o avião, tipo, diz a hora. E aí o que estava acontecendo no avião. Aí acaba esse capítulo, vem o pensamento do Edward, acaba esse capítulo, vem o avião de novo. Vai intercalando, né? Tudo tipo em 2013. Aí vai, passa pra 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, que é o último capítulo desse livro, né? Que aí eu vou falar mais depois. Mas daí, sobre o avião, eu anotei aqui porque era vários nomes, né? Tô com o computador ligado aqui do lado. Eu vou falar sobre os personagens que foram apresentados para nós. Então, a gente tem o Benjamin Steeman, que foi um soldado do exército, e aí ele acabou meio que brigando lá no exército e tudo mais, aí ele voltou para casa da avó. Ele ia voltar para casa da avó e ele disse que assim que a avó dele olhasse para ele, ia saber tudo o que tinha acontecido e, né, e tudo mais. E aí temos o Mark Lesson, que ele é um empresário que só pensa em dinheiro e fama e tudo mais. E ele acaba ficando com a Verônica, que é a aeromoça, sabe? No meio desse voo, porque ele fica encantado por ela, não sei o quê. Aí eles acabam indo pro banheiro, né? Então, vocês já sabem o que aconteceu. E aí os únicos que perceberam isso foi o Jordan. Quer dizer, o único que percebeu foi o Jordan e o Jordan falou pro Edward, sabe? Que daí o Edward acaba falando isso depois pro tio, né? E aí temos também a Crispin Cox, que ele é um magnata e tudo mais, só que ele descobriu um câncer. Então ele estava muito mal do cadeira de rodas e daí ele tinha que ser acompanhado por uma enfermeira, né? Só que ele era um homem muito rude, ele estava muito revoltado com a vida. Ele não queria que as pessoas ficassem com pena dele e tudo mais. E aí o que acontece? Que detalhes na história que eu fico assim, ninguém vai descobrir. Tipo, só nós leitores sabemos, mas quem, tipo, depois do avião, o Edward não percebeu todas essas coisas. E daí acabou que, né, só os leitores descobrem que o Christian, ele morreu no avião. Teve uma hora que tava quase no final, tava, tipo, foi 2/3 da viagem. E aí, ele, tipo, morreu, a enfermeira gritou, chamaram um médico que tinha lá na classe econômica. Foi lá e ele disse, olha, ele morreu. E aí, o que ia fazer? Só que daí, nesse ponto, assim, o avião começou a chacoalhar, e daí deu, né? Aí, temos também Jenny Alden, que é a mãe do Edward, né? E só que, tipo assim, ó, ela ficou longe da família. Ela estava indo entregar esse roteiro, então ela ficou na primeira classe para tentar escrever, porque se ela ficasse com a família dela, eles meio que iam chamar a atenção dela e atrapalhar. E ela sentou do lado do Mark, tá? E temos o Bruce, que é o pai do Edward, né? E aí sentou o Bruce, o Jordan, que é o irmão dele, e o Edward, sabe? Daí ele ficou na janelinha aqui e por isso que ele sobreviveu. E também somos apresentados para a Linda e a Flórida, que elas sentaram também uma do lado da outra. Então a Linda, ela estava indo encontrar o seu namorado em Los Angeles. E aí, esse é um detalhe assim que eu penso ninguém descobriu, entendeu? Que ela fez o teste lá no avião e ela descobriu que ela estava grávida. E a única pessoa que meio que ela falou foi a Flórida. Só que as duas morreram no acidente, então ninguém ficou sabendo desse detalhe. E aí a Flórida, ela chamou bastante atenção no embarque, porque ela tinha uma saia de sinos e tudo mais. E ela falou pra Linda que ela tem várias reencarnações, que ela lembra de todas elas. Só que assim, a Linda estava indo encontrar
o namorado, e ela achava que ele ia pedir ela em casamento, e ela estava certa, porque ele contou pro Edward, né, que ele queria pedir ela em casamento. E a Flórida meio que tava fugindo do marido dela, porque ela não aguentava mais ele, não sei o quê, e ela tava fugindo, tá? Aí, são esses os personagens, eles têm muitos pensamentos, mas eu não achei que precisava ser colocado aqui, tá? E aí, tem que o julgamento da queda de avião, né, que foi tudo fizeram tudo a investigação e tal, só que o Edward, primeiro ele queria assistir, depois ele não queria mais. E aí a gente só vai descobrir por que o avião caiu só bem no finalzinho da história, que foi por causa um erro do copiloto, que eu não entendi muito bem, entendeu? Mas tipo, ele tava puxando o manche para o avião ir para cima. Só que se ele não tivesse feito isso, eles não tinham caído, porque meio que desestabilizou, sabe? E aí eles acabaram caindo. E por que ele tava puxando o manche? Porque, tipo, o piloto e o copiloto não estavam se comunicando. Se eles estivessem comunicando, quem sabe isso não tinha acontecido, né? Aí a gente tem o desenvolvimento do Edward em toda essa história, tá? E aí conversa, fala como é que é a escola, que ele quer ser forte, daí a tia dele também quer ser forte por ele e tudo mais. E aí a gente tá chegando no final da história. Temos o Edward descobrindo umas cartas que o tio dele... Isso já se passou 2 anos, tá? Que o tio dele... né, na verdade, não só o tio, os tios dele esconderam dele. E aí ele ficou assim, tá, por que vocês esconderam? Mas aí depois ele entendeu que é porque a família dele, né, tava com medo que ele pirasse com aquilo. Mas eram muitas cartas, fazendo vários pedidos. Principalmente eram dos parentes das vítimas, tá? E muitos deles queriam tocar no Edward, dizendo que ele era milagroso e perguntavam se eles tinham visto a filha, o marido, a esposa no avião, só que, tipo, ele quase não viu nada, né? E aí, ele meio que perdeu a comunicação com o mundo, ele não entrava na internet, porque cada vez que ele pesquisava sobre isso, era muita coisa, então ele meio que pirava. Só que daí, vamos para as cartas. As cartas, elas eram variadas, tinha muita gente pedindo coisas para ele, no sentido de, tipo, se forma em advogado, se forma seja enfermeiro, sabe? Uma coisa assim absurda que ele não ia conseguir, tipo, como é que ele ia fazer umas 15 faculdades diferentes? Aí queriam que ele escalasse o Everest, queriam que ele escalasse um monte de coisa, que fosse não viajar e tal, e ele ficou tipo, gente, mas o que é isso? Né? Mas a Shai tava com ele o tempo inteiro, anotando sobre isso, né? Pra ele tentar fazer alguma coisa. E aí ele começou a responder essas cartas. Também tinha pedidos assim, tipo, diga para os meus filhos que a mãe dele disse que gostava muito deles, que amava, diga para eles, tipo, que não é pra um parar de ler, não é pro outro parar de tocar piano, um negócio assim, sabe? E aí ele foi escrevendo com a ajuda da Shai, na verdade, a Shai escrevia e ele meio que assinava porque ela era mais sentimental, sabe? E aí vamos com essa história, e ele respondendo as cartas, e aí chegou no momento que ele ganhou a indenização, e aí só ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou 4 ou 5 milhões de dólares, tá? Que ele ia receber quando ele fizesse 21 anos. E, fora isso, o irmão do Mark deu dinheiro para ele também, que acho que ele deu 7 milhões para ele, ou não foi, eu não lembro muito bem dos valores, mas porque o irmão do Mark, ele não gostava disso, ele era bem mais, tipo, vivia numa van e não queria, sabe, esse dinheiro, e disse, Edward, como tu sobreviveu, faça bom grado com esse dinheiro e tudo mais, deu o dinheiro pra ele, e aí ele ficou pensando a história inteira, praticamente, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí, eu vou ler uma parte pra vocês do que ele decidiu fazer, tá? Com esse dinheiro. Eu só tenho que achar a página porque... aqui também temos
na página 289, o nome dela era uma enfermeira chamada Lily, que trabalhava como socorrista, e aí ela que atendeu, ela que achou o Edward, e aí ela conta que ele ficou gritando pra ela, estou aqui, porque ela disse, gritem, né? E ele começou a gritar, e mesmo quando já pegou ele ali e tal, ele continuou gritando, estou aqui. E tá aqui no epílogo, tá? O que ele vai fazer com o dinheiro? Que é na página 295. E aqui podemos ver, ó, junho de 2019. Então. O Edward tem usado o dinheiro para executar a maior parte das ideias com que sonhou naquela noite do porão, que foi quando ele descobriu sobre todo o dinheiro que ele ganhou, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pagar a faculdade e a pós-graduação de Shai e de Mahira. A Mahira era tipo a namorada do Jordan, só que só ele sabia, entendeu? Então, só que ele não queria que ninguém descobrisse que ele estava dando esse dinheiro. Então, a Mahira recebeu a quantia através de uma instituição de caridade que apoia a educação de meninos que fazem parte de minorias. E aí, a tia dele, a Lance, ela estava trabalhando com várias coisas, assim, daí ela conseguiu fazer, né, embaixo dos panos para ela receber, e ela nunca sabia que tinha dado para ela. Aí também o diretor, eu vou lembrando das coisas, porque é muita coisa também, né? Pra minha cabecinha lembrar. O diretor sempre ajudou o Edward, e aí ele fez uma proposta pra ele cuidar da samambaia, junto com o diretor, né? E aí ele aceitou, e ele acabou gostando muito disso, sabe? Porque relaxava, ele conversava com o diretor, e aí tinha várias espécies de samambaia e tudo mais. Se eu não me engano, é samambaia. E aí ela também entrou em contato com o clube de botânica do diretor Ulrich e lhe transferiu o dinheiro com a ressalva de que ele nunca poderia saber de onde veio, né? Aí o clube projetou e construiu uma estufa independente onde podiam fazer suas reuniões e exibir coleções pessoais, incluindo a seleção de samambaias mais proeminentes da costa leste. A Lindsay também fundou uma instituição de caridade pequena dedicada a sobreviventes de tragédias para poder presentear outras pessoas escolhidas por Edward, incluindo Gary, e o Fundo de Conservação das Baleias que o empregava, que o Gary é o namorado da Linda, que ia pedir ela em casamento no aeroporto e tal. E aí, só que assim, ó, como ele não era casado com a Linda ainda, ele não recebeu nenhuma indenização, sabe? E aí, como o Gary estudava baleias e tudo mais, ele decidiu ajudar também. E também falou aqui de freira e de umas crianças que também ajudou. Aí ela conta assim, ó, que essa parte aqui, nesse último, eles estão indo de carro pra ver o memorial que fizeram quando o avião caiu. Que no local do acidente fizeram um memorial e ele nunca foi. Em todos os anos, ele nunca foi lá. E aí ele escolheu ir e ele ficou emocionado, né, por ver aquilo e tudo mais, por ser o único sobrevivente. E aí, quando eles estão lá, tá ele e a Shai lá numa montanha, tipo, no morrinho, olhando aquela estátua. Um vira pro outro é bom, né? Eles viram um pro outro e eles se beijam. Sim, no último capítulo isso acontece, sabe? E teve muitas pessoas que eu vi que não gostou disso, sabe? Porque assim, toda a história, eles só se viram como amigos. Nunca deu nenhuma iniciativa de ter algum romance ali, alguma coisa, entendeu? E aí, no final, eles acabam se ficando. Só que eu gostei, eu não sei, é que eles sempre foram tão unidos, a Shai sempre ajudou ele nas peripécias e tudo. Então, eu achei que foi um final legal. E eu acho que, sei lá, se tivesse uma continuação, né, pra saber o que aconteceu com ele, ia ser legal. Então, apesar dessa história ser uma história, querendo ou não, pesada, ela é muito fácil de ler. A leitura só flui, sabe? Ela só flui.
E agora eu vou olhar aqui no meu computador, porque é muita coisa, do que a autora falou sobre esse livro, né? A autora, ela quis escrever porque ela viu, né, no noticiário uma queda de um avião, onde o único sobrevivente foi uma criança de 9 anos. E aí ela ficou muito tocada com isso e ficou pensando, o que que essa criança vai pensar depois? Como é que ela vai viver a vida dela? E como é que vai acontecer tudo isso? Então, ela resolve escrever sobre isso, só que ela demorou 9 anos para escrever essa história, porque ela achava que nunca estava boa, e até no final, assim, ela achou que nenhuma editora ia querer, e ela se surpreendeu porque quiseram rápido, e ela pensou, ninguém vai comprar. E aí acabou se tornando um best-seller, e daí ela ficou, tipo, chocada, sabe? Por isso ter acontecido. Então, também temos aqui no... Deixa eu pegar aqui. No caderninho da tag, histórias de sobreviventes, sabe? De outros voos, ó, eles trazem aqui, tipo, únicos sobreviventes e como é que é a vida deles, que ano que foi, sabe? Eu acho muito legal esse caderninho porque aqui também tem entrevista com a autora, onde ela contou isso do voo e tudo mais, né? A história, ela é curta, não é assim, não tem muitos detalhes, assim, no sentido de coisas revolucionárias, é basicamente a mesma coisa. Ele tentando viver a vida dele, tentando superar tudo isso, e basicamente isso, sabe? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E olhem minha maquiagem que eu fiz só pra esse vídeo, né? Acho que eu vou começar a fazer maquiagem. Eu também tava entediada, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, diabedo, de curtir esse vídeo, tá? Se vocês quiserem me seguir no Insta, é isis.pesson, tá? Igual no YouTube, mas eu vou deixar o link aqui embaixo. E era isso. Beijos e até a próxima.